recebendo o padre Kelmon, como já falamos antes do intervalo, ele que está circulando pelo Brasil inteiro e hoje está em Brusque. Aliás, ontem já chegou a Brusque, esteve já em outras cidades aqui do estado, vai fazer uma maratona aqui por Santa Catarina. Padre, vamos falar do Foro do Brasil. O senhor, em 2023, acabou criando esse Foro do Brasil para contrapor aí o Foro de São Paulo. De 2023 até esse momento, até esse instante que estamos aqui, como está se desenvolvendo esse trabalho? Olha, o Foro do Brasil hoje completa 1 ano e meio, e neste 1 ano e meio, sem recursos, eu digo isso com orgulho, porque sem recursos, mas guiados pela vontade de mudar a realidade do nosso país, muitos brasileiros entenderam isso e apostam e patrocinam o trabalho que nós estamos fazendo no Foro do Brasil. Hoje, nós estamos presentes em 16 estados, são 16 presidentes estaduais, cada estado já desenvolveu, à medida em que o presidente estadual se dedica, atividades no próprio estado, criando os diretórios municipais. Hoje se destaca o estado da Bahia, com 53 diretórios municipais, um estado de 417 municípios, mas o presidente é muito dedicado e, como nós não temos estrutura financeira nem patrocinadores poderosos, nós fazemos isso com o auxílio de cada cidadão brasileiro que acredita na mudança e investe nisso. Então nós estamos presentes em 16 estados, Santa Catarina faz parte dessa estrutura e, além disso, quis a providência divina. Eu gosto muito de citar a providência divina porque não há explicação lógica para o que estamos fazendo sem recursos e a rapidez e o avanço em que a coisa está acontecendo. Quis a providência divina que nós também saíssemos das fronteiras do Brasil. E hoje o Foro do Brasil está presente no Equador e no Peru. O Foro do Brasil Equador e o Foro do Brasil Peru, com um grupo responsável que está agindo, obviamente, dentro da realidade daquele país, mas utilizando todo o método, todas as orientações que saem daqui do Brasil. Então nós estamos avançando bastante. No dia 18, de primeira mão aqui já vou anunciar, no dia 18 de outubro de 2025, Danilo vai comigo para Lisboa e nós vamos fundar o Foro do Brasil Europa. Já existe uma conversação há uns 8 meses atrás. Nós estamos levando agora uma delegação do Foro do Brasil aqui para nós constituirmos naquele país, naquele continente, o Foro do Brasil, aglomerando em Lisboa 6 países onde existem brasileiros, né? Espanha, Itália, Inglaterra, França, Alemanha, Suíça e Portugal como sede. Por que sede em Portugal? Porque é a nossa terra-mãe, porque nós também falamos portugueses, as nossas raízes estão lá. E lá existem milhares e milhares de brasileiros comprometidos também com as mesmas causas que nós temos aqui. Então o Foro do Brasil está avançando cada vez mais. Hoje nós temos no Foro do Brasil a participação de dezenas de políticos de mandato, não só do PL, que é o partido que eu participo, que faço parte, mas existem políticos simpatizantes que ajudam, que apoiam, que divulgam, que falam muito bem de nós, do PP, e aí eu cito João Leão na Bahia, né, Cacá Leão na Bahia, que são do PP. Nós temos do PL Sóstenes Cavalcante, que é o líder do Congresso, do PL no Congresso, General Girão, o deputado Meira, Coronel Meira, o próprio Valdemar da Costa Neto, Bolsonaro. Então hoje o Foro do Brasil ele está se destacando no cenário político porque nós mostramos com muita dedicação e muito esforço o que queremos. Nós sabemos o que queremos e quem sabe o que quer procura o jeito certo de caminhar. Então nós estamos procurando esse jeito certo, que é pautar, né, valores e princípios, é tentar resgatar isso na vida individual de cada membro do Foro do Brasil, porque seria uma hipocrisia nós exigirmos que a política precise de resgate de valores e princípios, mas os membros que militam nisso não praticarem isso. Seria hipocrisia. Então, primeiro nós fazemos um trabalho com os membros. Nós hoje, para selecionarmos as pessoas que querem fazer parte do Foro do Brasil,
de fato a gente tem uma conversa, uma entrevista, um diálogo, porque nós queremos seriedade, nós queremos compromisso, pessoas comprometidas. E aí nós temos os níveis. Aqueles que dão a cara a tapa na linha de frente, como Danilo está fazendo, e outros que assumem lideranças, que assumem a condução do projeto, e aqueles que são membros, que participam do Diretório Municipal de Brusque, nas reuniões que elas podem acontecer semanal ou quinzenal, para decisões e articulações e ações políticas locais, e temos também aquele membro que não pode participar ativamente, mas que patrocina, que financia, que mensalmente ele quer dar R$10, R$20, R$30, para que nós possamos fazer com que as atividades aconteçam, porque não é barato. Você percorrer um país que é um continente, não é barato. E passagem aérea é caríssima. Eu, justamente por conta disso, prefiro viajar de carro. Então, imagine você percorrer o Brasil todo de carro. Gasta muito combustível, desgasta fisicamente. Então, é uma luta que vale a pena, porque nós estamos trabalhando a cabeça do jovem. Nós queremos resgatar a nossa juventude, que foi sequestrada pela esquerda, idiotizada pela esquerda nas universidades. E é um trabalho que nós vamos fazer de resgate universitário, tomar de volta as universidades que foi entregue à esquerda. E ali eles começam a maquinar e a formar as suas lideranças, militâncias, que vão depois ser lançadas na sociedade, como juízes, médicos e tal, para acontecer o que está acontecendo hoje em dia. Então nós temos um trabalho árduo para fazer, e é um trabalho que você que me escuta não poderá exigir de mim ou de nenhum presidente do Foro do Brasil uma mudança para já. É uma mudança para depois de amanhã e de amanhã, porque é um trabalho a longo prazo. É um trabalho de construção de bases, de mudança de consciência, de amadurecimento de pessoas, de resgate da nossa história e da nossa identidade como nação. Ô, padre, você falou sobre a questão de resgate de princípios dentro desse trabalho do Foro. Eu queria tentar entender um pouco quais são as pautas que estão tratadas nesses encontros do Foro. Quais são as principais pautas, digamos assim, mais programáticas? Olha, hoje nós... São várias. Mas hoje, o que está na emergência é a liberdade de expressão. Nós estamos vendo uma ameaça grande aí por parte de um dos poderes que se incomoda com as críticas, não aceita as críticas. E as críticas, elas são sadias numa democracia. Toda democracia precisa entender que críticas fazem parte do jogo. Quando não entende isso, já não é democracia, é uma ditadura, né? E eu aqui costumo dar um exemplo de um brasileiro que, na sua época, foi muito criticado com charges, com tantos outros meios de críticas, e olha que era uma época distante da nossa. E se nós fizermos uma leitura no Google, vai lá no Google, quem quiser, pesquisa, vai ver qual era a reação deste político quando ele era criticado. Ele apenas permitia que as críticas acontecessem. E eu estou falando de Dom Pedro II, de um brasileiro que está distante de nós, no século XIX, mas que está tão vivo e tão presente como o Jair Bolsonaro hoje. Por quê? Porque eu posso comparar os dois, Dom Pedro II e Jair Bolsonaro, no mesmo amor patriótico, né? Tanto Pedro II como Jair Bolsonaro, eles amam o país. É tão claro que, se qualquer brasileiro fizer uma busca na história, uma história verdadeira, ele vai encontrar um homem que foi injustiçado, expulso do Brasil, a toque de caixa por um grupo de militares na madrugada, para que o povo não soubesse o que estava acontecendo, para não se revoltar, porque o regime era querido e ele era amado por todo mundo. Então os militares tinham medo disso e fizeram sair correndo daqui, como se fosse um bandido, e este homem levou um saco de terra do Brasil dentro da sua mala, e quando ele falece, 2 anos depois, no exílio na França, encontram dentro das coisas dele essa sacolinha de terra com um bilhete: se eu morrer fora do meu país, coloque esta terra no meu caixão. Veja o tamanho do amor e do zelo que esse homem tinha pelo país, né? E ele governou o Brasil por 49 anos, Dom Pedro II. E para mim é um exemplo e modelo e referência de político. Por quê? Porque além de governar o país por 49 anos, ele nos deu estabilidade política, econômica, financeira. Nós éramos uma nação respeitada pelo mundo da época. E tem um outro detalhe: ele apenas assumiu o país com 14 anos de idade.
Então, nós temos aí um homem que assume o Brasil com 14 anos de idade e assume o peso de carregar sobre os seus ombros a responsabilidade da construção de um país. Por quê? Porque o Brasil estava nascendo politicamente. Ele era filho de Dom Pedro I, Dom Pedro I vai embora daqui, deixa-o aqui como criança. Este homem é criado sem o pai e sem a mãe, por tutores, tratam ele com muita exigência intelectual. Nós tivemos o maior de todos os políticos a nível intelectual, falava 12 idiomas, respeitado no mundo inteiro, financiou as grandes tecnologias do seu tempo, inclusive o telefone. Se o povo não sabe, pesquise quem foi Graham-Bell. Graham-Bell encontrou Dom Pedro II num evento, numa feira, digamos assim, que essas feiras tecnológicas de hoje, na época existia. Então ele estava numa feira na França, e encontra Graham-Bell fazendo um teste com aquele negócio no ouvido, com um fio, e ele pede para fazer isso, e ele diz, esse negócio fala. E aí começou a ajudar Graham-Bell, financiou o telefone. O nosso país foi o segundo país a ter telefone no mundo, né? Graças a Dom Pedro II, a sua visão de futuro e o seu amor ao empreendedorismo, né? Então, Dom Pedro II, com 14 anos, assume, é um político adolescente, e aí serve para todos os adolescentes do Brasil, para dizer para você, se ele, Dom Pedro II, com 14 anos, assumiu uma responsabilidade de governar um país, por que é que as nossas crianças, os nossos adolescentes hoje não podem levar com seriedade assuntos como esse? Mas aí o que é que a esquerda faz? A esquerda idiotiza os nossos adolescentes, né? Afeminiza os nossos adolescentes, meninos querendo ser meninas e meninas querendo ser meninos, desvirtua a intenção dos nossos adolescentes, né? E faz com que vai minando por baixo a estrutura familiar, porque esse é o desejo da esquerda socialista, comunista, genocida, diabólica, é minar a estrutura familiar, porque é o sustentáculo e a garantia da nossa sociedade. Então nós precisamos combater essa esquerda, nós precisamos combater com inteligência, com estratégia, e, sobretudo, com muita união entre os cristãos. Porque o que mais a esquerda socialista teme é Deus. Porque eles não acreditam em Deus, porque Deus não existe para eles. O Estado é Deus. Então nós temos que reverberar, nós temos que gritar, e nós temos que espalhar por 4 cantos que o Brasil é de Deus, o Brasil é de Jesus, e que os cristãos aqui são a maioria, e nós não vamos nos submeter aos caprichos desta esquerda maldita, que destrói as soberanias, que destrói os países. Então o Foro do Brasil chega para isso, para juntar os cristãos, padres e pastores, para unir os conservadores, os movimentos e os grupos, para que nós possamos, de fato, cuidar da casa comum. E a casa comum é o Brasil. É o país do pobre, do rico, é a casa do pobre, do rico, do preto, do branco, do amarelo que chega aqui, do estrangeiro que chega aqui e acolhe a casa como sua. E que nós, brasileiros, precisamos ter esse sentimento patriótico e esse comprometimento com o próprio país, e não ficar esperando que somente o político de mandato faça alguma coisa que nem está fazendo. Estão apenas roubando, a maioria, a carapuça cai na cabeça de quem merece, a maioria entra no poder público para enriquecer, para se perpetuar e criar suas oligarquias familiares, mantendo aí neto, bisneto, tataraneto no poder, enriquecendo à custa do esforço e do trabalho de cada cidadão brasileiro que acorda cedinho para trabalhar, pagar imposto e manter a máquina e manter o luxo dessas oligarquias. Então tudo isso a gente precisa acabar, e só vai se acabar com isso com conhecimento, com formação acadêmica, com estrutura, e aí nós do Foro do Brasil vamos nos comprometer com isso. E uma das pessoas que eu tenho o maior orgulho de dizer que está comprometida nessa transformação cultural, acadêmica e formativa do povo brasileiro através do Foro do Brasil é um membro da família imperial brasileira, que é Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é o nosso deputado federal. Está comprometido conosco, faz parte do nosso conselho formativo do Foro do Brasil, que a partir do mês de julho nós começaremos com essa segunda fase, que é a fase de formação e de resgate da nossa identidade histórica e política nacional. E aí nós vamos fazer grandes eventos formativos em vários estados do Brasil. Vamos circular com 5 formadores, são 5 pessoas capacitadas, que vão sair comigo aí para realizar esses eventos nas capitais do país, eventos ainda direcionados a um público, para que nós criemos primeiro uma massa pensante e depois a gente abre para o povão. Mas a gente precisa primeiro construir umas colunas para depois juntar as paredes.
Ô Padre, quando o senhor fala em Brasil, o Brasil é um país, a gente sabe, de dimensões geográficas muito grandes, culturais, ideológicas inclusive, né? E fala-se em combater a esquerda, né? Quando fala-se em combater a esquerda, fala-se também em doutrinação, e acabar com a doutrinação da esquerda. Não seria uma forma de acabar com a doutrinação da esquerda e imprimir uma doutrinação da direita, Padre? Não seria. Não seria, porque a doutrinação da esquerda é uma doutrinação doente, cancerígena, manipulatória. É uma doutrinação onde você quer rasgar uma história que existe para colocar uma ficção. E a doutrinação, como você colocou, a doutrinação da direita, ela não é uma doutrinação, ela é a fixação na cabeça e na vida daquilo que realmente é. A direita, quando quer fixar essa doutrinação, como você bem citou, nós queremos apenas que a verdade histórica, política, ela seja garantida e estabelecida. E aí eu vou lhe dar um exemplo. Fala-se, a esquerda fala e reverbera isso há muito tempo sobre a questão dos negros no Brasil, que o negro precisa de cotas para poder atingir um nível numa universidade, e que os negros têm, o país tem uma dívida com os negros, e que os negros foram escravizados, e que a princesa Isabel, ela era uma escravocrata, e que ela tinha os escravos, e que ela apoiava tudo isso, e que Zumbi dos Palmares é o salvador da pátria, é o Deus dos negros. Na Bahia mesmo tem uma estátua de Zumbi dos Palmares, que eu rechaço isso lá no Pelourinho, e criaram um feriado para Zumbi dos Palmares como um herói, né, do povo negro. Isso é uma mentira. Então é isso que nós queremos resgatar a verdade. Zumbi dos Palmares não passa de um bandido, não passa de um escravocrata também. Se nós fizermos a leitura verdadeira como ela é, vocês vão encontrar que ele matou o tio dele no Quilombo dos Palmares para assumir a liderança do Quilombo. Ele tinha muitos negros escravizados por ele, e a comunidade negra de esquerda o coloca como uma figura heróica e representativa para o povo negro. E aí rechaça a princesa Isabel, pintam-a como uma escravocrata, rechaçam a história do 13 de maio, e porque querem que a política de divisão de classes, divisões étnicas, elas fiquem efervescentes na vida do povo brasileiro, para dividir a sociedade. Esse é o esquema da esquerda: dividir. Quanto mais divisão existir, mais eles vão poder governar. Divide para manipular e para governar. Então, a esquerda faz isso, faz um desserviço à história, faz um desserviço à cultura, e a direita, ela quer resgatar a verdadeira história, a verdadeira cultura, e devolver as soberanias, e devolver às pessoas o que realmente aconteceu de fato, com verdade, sem a manipulação ideológica e política que a esquerda faz. Então, por isso que eu lhe respondo desta forma. E o povo precisa saber quem foi de fato a princesa Isabel. O que ela fez? Por que no Brasil 13 de maio não é feriado? 13 de maio é que deveria ser feriado, porque foi o dia da grande libertação dos escravos. O 13 de maio deveria ser pautado por qualquer deputado federal ou senador da República para levar essa data, para colocar como feriado nacional, dia de festa. Porque foi o dia em que, de fato, a princesa Isabel, com a ausência do pai, ela era a governante, libertou, deu um basta a esse câncer da escravidão. E a princesa Isabel e Dom Pedro II, eles eram contrários à escravidão. Todos os negros que trabalhavam no Palácio Imperial eram todos livres, alforriados. Eles estavam ali como trabalhadores, mas moravam com eles. Eles compravam os escravos para dar a liberdade, a carta de alforria. Então, é um crime o que a esquerda faz com a cabeça dos nossos alunos. É um crime com que você, professor de ensino médio ou de universidade, faz quando mente para os seus alunos, contando uma história mentirosa, denigrindo e deturpando a história verdadeira. Então, esse tipo de combate que nós do Foro do Brasil vamos fazer para devolver a história realmente como ela é, resgatando a nossa identidade como nação, como cultura, e unindo o nosso povo. O povo não precisa de divisão étnica, porque todos nós, brasileiros, somos miscigenados.
nós somos um pouquinho de preto, um pouquinho de branco, um pouquinho de índio. Então, todos nós, no nosso DNA, nós temos isso. Por que essa divisão na sociedade? Quem ganha com a divisão étnica no Brasil? Quem ganha com a divisão entre negros e brancos, entre trabalhador e empregador? Quem ganha é a esquerda, porque é a esquerda que prega isso. Então, nós, conservadores, pregamos o contrário. Nós, conservadores, pregamos que o país é uma casa só. E todos nós somos irmãos. E todos nós somos miscigenados. E que essa mistura do preto, do branco e do índio é que deu certo. E que nós precisamos acabar com esse discurso de divisão étnica. E o negro não precisa de auxílio de governo, o negro não precisa dessas bolsas, o negro não precisa desses auxílios, dessas moletas para caminhar. Porque quando o governo diz que o negro precisa disso, o governo está menosprezando, e é o próprio governo que está dizendo que o negro é inferior. E o negro não é. O homem preto, ele é tão quanto o homem branco, porque não é a cor da pele que importa, mas é o caráter, é a determinação, é a capacidade de conhecimento, é a dedicação que cada pessoa, seja branco, preto ou índio, tem de correr atrás do seu crescimento intelectual. Então, nós precisamos, sim, de muitos homens e mulheres pretas ocupando todos os espaços de poder, seja juiz, seja médico, seja promotor, seja advogado, sem se preocupar com a cor da pele, mas se preocupem com estudar. Se preocupe com o compromisso com o país. É isso que a gente precisa. Nós não precisamos de universitários manipulados como estão fazendo na UNB. Vocês pesquisem agora, vocês que me escutem, o que aconteceu ontem à tarde e à noite na UNB em Brasília. É isso que estão fazendo com a nossa juventude. A UNB está infestada de comunistas, marxistas, gramscistas. Ontem, um grupo de jovens conservadores se manifestou, dizendo que iria lá na UNB, ver o que estava acontecendo. Por quê? Porque um grupo de estudantes que estava iniciando as aulas ontem na universidade colocou um cartaz de um homem de cabeça para baixo amarrado, com a faca no pescoço sangrando. E depois, recepcionando quem chegava, aqueles que já estão lá, os antigos, recepcionando os calouros, com bandeiras do comunismo, camisetas com foice e martelo vermelha, camisetas do movimento LGBT, cabelos pintados de azul, de verde e amarelo, com brincos do tamanho de uma roda de caminhão, drogados, cheios de maconha, de droga. Isso é aluno? Isso é ambiente formativo? Essas pessoas estão ali para estudar e amanhã representar-nos na sociedade como médicos, como advogados, como professores, deste jeito? Diga-me com quem anda que eu direi quem és. Então, a esquerda faz um desserviço quando recebe o dinheiro do trabalhador, do senhor e da senhora que me escuta, que acorda cedo para trabalhar. A esquerda pega o dinheiro dos trabalhadores, manda para o Ministério da Educação, e o Ministério da Educação manda para as reitorias, e os reitores, todos eles comunistas, pegam esse dinheiro e investem nesse tipo de ação, facilita esse tipo de ação, permite esse tipo de ação dentro de uma universidade. Que responsabilidade têm esses reitores? Os reitores são irresponsáveis e os professores acadêmicos são coniventes, porque estão permitindo com que façam dos nossos jovens vaca de presépio, manipuladores, manipulados, idiotizados, para que sejam militantes de uma ideologia que já não existe mais em lugar nenhum do mundo. Me diga onde o comunismo e o socialismo deu certo no mundo? Em lugar nenhum. Quais foram as ações e os frutos dos comunistas no mundo? Morte, genocídio, violência, miséria, destruição da religião. O que é que Stalin fez na Rússia? Mandou fuzilar mais de 12 mil padres, destruiu todas as igrejas ortodoxas. Peguem a internet e pesquisem, vocês vão ver que eu não estou inventando. O que é que Lenin fez? Mandou matar a família imperial russa, o último czar. Destruiu tudo. O que é que Mao Tse-tung fez? O que foi que Fidel Castro fez em Cuba? Estão há 60 anos escravizados. O que é que Maduro está fazendo na Venezuela? Destruiu o país. São 8 milhões de venezuelanos que fugiram de lá porque querem, porque acham bonitinho, porque estão impedidos de viver, de comer. Porque o salário mínimo na Venezuela é R$10. O médico passa um mês para ganhar R$10. E aí o quilo de frango é R$20. Imagine, vai viver como? E a Nicarágua a mesma coisa. A Argentina, um dia desse, também estava com esses Kirchner aí, destruindo. Então, essa é a ação da esquerda no mundo. Esta é a ação dos socialistas, dos comunistas no mundo. É contra isso que o Foro do Brasil trabalha e vai combater.
porque nós queremos a verdade, e a verdade é Cristo. E nós buscamos viver o cristocentrismo político. Eu estou escrevendo um livro sobre isso, o que é o cristocentrismo político, que é o que precisa. Na minha visão, o que precisa hoje para que os políticos exerçam bem o que é a vocação política, falta isso, um cristocentrismo político. A individualização do desejo de servir cada cidadão e cada eleitor. Então, daqui a um ano eu vou lançar este livro, estou escrevendo ainda, para ajudar um pouquinho as pessoas a pensarem. Mas esse livro é direcionado a quem não é político, ao jovem como o Mateus, que está aqui, e outros, que nós queremos trabalhar a cabeça deles, não para doutriná-los, como a esquerda faz, mas para manter com uma visão ampla da sociedade e ajudá-los a eles sim decidirem qual caminho querem seguir. Se querem o caminho do bem, o caminho do serviço, o caminho do amor, ou se querem livremente fazer outro percurso na vida e pagar, assumindo as consequências das escolhas, porque Deus nos deixa livre. E nós, conservadores, seguimos as orientações de Deus. Deus nos deu o direito à liberdade de escolha. Agora, assuma as consequências da sua decisão de escolha. Ô, padre. Tem água aí? Ô, padre, a alienação da juventude... Vou fazer a pergunta, depois eu vou deixar a pergunta no ar aqui. A alienação da juventude, ela se baseia única e exclusivamente na ideologia hoje de esquerda, ou nós temos outros problemas na sociedade com a juventude que o foro também se preocupa? Eu quero dizer aqui que conversar com o padre Kelmo é sempre um exercício de reflexão e um momento importante, independente de quem concorda com ele ou não concorda, mas isso faz parte do debate. Eu quero dizer, padre, que o senhor não está convidado, está intimado numa próxima vez a vir a Brusque, a gente debater mais ainda sobre esses temas. Mas no intervalo, antes do intervalo, eu fiz uma colocação sobre se a alienação da juventude, ela tem um único núcleo, uma única nascente, a questão política, ideológica, de esquerda, enfim. Mas eu quero saber do senhor como o Fórum se preocupa também com outras questões relacionadas à sociedade e à inserção dessa juventude na sociedade. Eu não vou nem falar de internet, porque a internet hoje faz parte da vida da gente, mas o trabalho das famílias e desses valores em relação ao jovem que não quer saber de política, não está interessado se é de esquerda, de direita, se é de centro, se é anarquista, enfim, não quer saber disso. Ele está numa outra vibe, ele está num outro momento. Como é que o Foro e como é que o senhor, como um cidadão que está percorrendo todo o Brasil, se preocupa também com esse jovem? Olha, o jovem que não quer saber de política, ele é conduzido por aqueles que querem saber. Então, ele precisa logo tomar essa consciência. Eu não quero saber de política, não me meto nisso, então você vai ser conduzido por aqueles jovens que querem saber e que se metem de política. Porque não há como fugir. A nossa vida ela é direcionada por decisões políticas. E as decisões políticas passam pelas mãos de quem está com o poder na mão. O poder da caneta, que vai fazer as leis, e essas leis é que vão direcionar como será o dia a dia do cidadão. Então, é uma bobagem você dizer que não quer fazer parte de política, não quer saber de política. Você está entregando o talão de cheque na mão de alguém, assinado, e ele vai fazer o que ele quiser. Então, a primeira coisa é essa, é conscientizar qualquer pessoa que ela precisa, sim, querer saber de política e participar, sim, de política, porque a sua vida depende disso. Segundo, não é somente por questões ideológicas, comunistas, socialistas, dessas ideologias que estão aí desde o início do século XX, que a vida das pessoas está uma tragédia. Mas eles fazem parte disso tudo. E é um conjunto, é um conglomerado de maldades, né, para a destruição de uma sociedade cristã, e que não é de hoje. Então a gente tem aí os globalistas, né, às vezes as pessoas podem dizer, esse padre já vem com esse papo paranoico. Não é papo paranoico. O professor Olavo de Carvalho falava que existia o Foro de São Paulo, e as pessoas diziam que ele estava doido. Mas o próprio Lula, depois, aqui no dia 29 de junho de 2023, convocou o Foro de São Paulo para uma reunião em Brasília. E aí a esquerda e a mídia calaram a boca. Tiveram que engolir e dizer que realmente o professor Olavo de Carvalho teve sempre razão.
Então o próprio Lula é o fundador do Foro de São Paulo junto com Fidel Castro. Mas escondiam tudo isso. E hoje está abertamente declarado, as pessoas sabem da existência e sabem por que existem, né? É um conglomerado de pessoas que se juntaram de esquerda para o fortalecimento mútuo e a busca de ocupação de espaço de poder na América Latina. O objetivo deles, fazer com que a União Soviética, que já não existe mais, pudesse ser restabelecida na América Latina, através de Cuba, através do Brasil, através dessas ações malignas que foram vivenciadas lá por esses políticos do século XX, do início do século XX. Então, é uma tragédia o que esses homens querem fazer com o nosso continente. Eu classifico como traidores do próprio país. Uma pessoa que quer fazer isso, né? Uma pessoa que se diz hoje socialista e comunista deveria estar na cadeia, né? Porque é cúmplice de todo um genocídio que aconteceu com muitas pessoas, inclusive o Holodomor na Ucrânia, que foi a morte de fome de mais de 20 milhões de pessoas causada por Stalin, né? Como uma das suas ações, dos seus métodos políticos comunistas socialistas. E esses comunistas de hoje batem palma para isso. Então eles são cúmplices da morte, são cúmplices da tragédia que acontece com o povo venezuelano, são cúmplices do que acontece com os religiosos na Nicarágua, que são presos, porque fazem parte do mesmo esquema, fazem parte do mesmo bloco, Foro de São Paulo, que tem o mesmo método, que tem os mesmos objetivos e princípios. A destruição das soberanias e o acúmulo da riqueza através da miséria e da pobreza na vida do povo. É isso o Foro do São Paulo. E o Foro do Brasil quer combater tudo isso. O primeiro combate é com a verdade. E o segundo é a formação que nós precisamos oferecer ao povo para que o povo se liberte e não seja manipulado por essas migalhas que estes políticos paternalistas e populistas querem oferecer ao povo, né? Fazendo com que as pessoas acreditem que estão satisfeitas e felizes com as migalhas que eles deixam cair das suas mesas fartas. E esta é a ação comunista, da manipulação. E quem sofre muito com isso é o nosso povo do Nordeste, porque é um povo um pouco mais simples, porque justamente eles prepararam para que o povo do Nordeste não atingisse níveis acadêmicos desejáveis, mas é um povo extremamente inteligente, é um povo extremamente trabalhador, mas é um povo sofrido, manipulado por esta esquerda que está aí há 40 anos fazendo isto. Então nós precisamos da verdade, libertar o nosso povo, fazer um trabalho forte no Nordeste para desmistificar, para libertar dos grilhões ideológicos, da jaula ideológica que a esquerda coloca o povo nordestino, principalmente os estados da Bahia e do Maranhão, aonde a esquerda manipula e desgraça a vida do povo e destrói as instituições daquele estado, com governantes ineptos, governantes analfabetos, governantes que não conseguem gerir a própria vida, quanto mais o Estado. Então, o Foro do Brasil, ele quer ser essa resposta, quer ser esta esperança, quer ser este ponto de encontro, quer ser esta casa comum, onde o brasileiro se sente acolhido, se sente representado e sente-se que ali você, de fato, consegue respirar e vestir uma roupagem verde e amarela, fugindo dessas roupagens e dessas ideologias vermelhas e de esquerda. Muito bem, o tempo é nosso adversário, são 8h59, então 1 minuto para o padre Kelman. Mas já, para acabar... Como eu disse, por isso que o senhor já está intimado para voltar aqui, para a gente fazer um debate maior. Tá? Não falei nada ainda. Já eu sei, eu faço ideia. Nós não perguntamos nada ainda. Nós não perguntamos nada, não conseguimos perguntar. Mas é uma celebridade, sem dúvida nenhuma, depois da eleição de 2022. Em 1 minuto, o senhor deixou o PTB, está no PL agora. Qual vai ser o caminho político do padre Kelman? Né? Qual vai ser o seu caminho político? E agora, depois de Brusque, qual a sua próxima agenda aqui em Santa Catarina? Bom, hoje é o dia inteiro em Brusque, amanhã nós vamos para Florianópolis, temos um evento em Florianópolis, vamos estruturar um pouco o Foro do Brasil com a presidente estadual do Foro do Brasil, que é Letícia.
e encerramos também as visitas no dia 26. Eu retorno a São Paulo, onde eu resido há 25 anos, e o caminho político do Padre Kelma justamente no estado de São Paulo. Eu estive me preparando para concorrer às eleições como candidato ao Senado por Roraima, onde eu trabalho desde 2018. Mas numa conversa com o presidente Bolsonaro há um mês atrás, ele me disse: padre, pense bem, é melhor para nós, para o partido, o senhor nos ajudará mais, porque o senhor não pode ficar fora da política, o senhor nos ajudará mais se o senhor for candidato a deputado federal por São Paulo. Então nós pensamos, eu conversei com um grupinho nosso, nossa equipe, analisamos bem e tomamos a decisão, vamos fazer o que o presidente está dizendo. Então eu serei candidato em 2026 a deputado federal pelo estado de São Paulo. E aqui eu acho que é a primeira vez que eu falo numa rádio isso, né? Então você que mora em São Paulo já sabe que em 2026 vocês têm uma opção aí também, o Padre Kelma como candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo. Muito bem. Danilo, muito obrigado por ter por favor, eu vou me despedir de você aí. Obrigado por ter colocado o Padre Kelma aqui na Rádio Cidade. Volto a dizer, o debate poderia ser maior, mas o nosso tempo é adversário e, obviamente, que, como eu disse, vivemos uma democracia. Quem está aí concordando ou não, ou quem está aplaudindo, esse é o debate. Obrigado por ter trazido o Padre Kelma. Dirley, obrigado aí para a Rádio Cidade pelo espaço, né? E só para complementar, coisa de 30 segundos que o Padre falou, da importância que é a conscientização política. Para você de casa que talvez não saiba, aqui no estado de Santa Catarina, se não fosse a visão política do governador, iria passar um projeto de lei, passou, inclusive foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa, para dar utilidade pública para uma entidade da Ideli Salvati, que se chama Humaniza Santa Catarina, cujo objetivo é justamente manchar a imagem do catarinense, dizendo que nós somos nazistas, fascistas, que aqui tem o maior núcleo nazista do Brasil. Então vocês imaginam, Santa Catarina daria dinheiro nosso do contribuinte para esse instituto, porque o objetivo era depois ter dinheiro público, para ela manchar o nosso Estado. Então, assim, como o padre falou, infelizmente a esquerda, Dirley, ela utiliza dessas artimanhas, debaixo dos panos, pegando dinheiro público para justamente criar o caos e criar divisão. Ou seja, dizer que Santa Catarina é um povo que não é um povo trabalhador, que não é um povo moral, mas sim que é um povo racista, fascista. Então, assim, é isso que a gente tem que combater então no Foro do Brasil também. E, graças a Deus, o Jorginho vetou o projeto, então, e o veto votou para a Assembleia e foi mantido o veto do Jorginho. Então é uma vitória, mas a gente sabe que eles vão tentar novamente. Então a gente tem que estar com a consciência bem atenta, justamente para evitar esse tipo de situação.